Fala pessoal, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais um vídeo aqui do nosso canal, em que a gente vai continuar conversando um pouquinho sobre mindset, sobre cocriação da nossa realidade, mas agora sobre uma nova ótica, uma nova vertente. Bom, um dos temas que eu gosto muito dentro do direito é justamente os direitos fundamentais. E na economia, como eu já coloquei para vocês, o que eu gosto é justamente estudar sobre a sociedade, como a economia é imprescindível para que a gente possa criar uma sociedade realmente justa e realmente fraterna. Quando a gente conversou sobre mindset, sobre crenças, né, e sobre cocriação da nossa realidade, a gente pôde falar um pouco de como as crenças fortalecedoras permitem que a gente possa partir rumo à concretização dos nossos objetivos. Que se a gente quer ter sucesso na vida, a gente precisa primeiro fortalecer as nossas crenças, não é verdade? Tudo isso que a gente conversou é pura realidade. Eu, particularmente, acredito, sinceramente, fortemente, de que se a gente não mudar a nossa mentalidade, dificilmente a gente consegue obter sucesso. E quando a gente consegue obter o sucesso, a gente dificilmente consegue manter esse nível de sucesso. Mas, aqui, uma pergunta muito importante que eu faço para vocês. Vocês acham realmente que todas as pessoas possuem igualdade de condições para concretizar os seus objetivos? Vocês acham realmente que, se a gente bater esse papo aqui que a gente está conversando hoje, com todas as pessoas, essas pessoas vão conseguir compreender, no fundo do coração delas, que se elas mudarem o pensamento, se elas mudarem as crenças delas, elas podem atingir o extraordinário? E vocês acham, efetivamente, que basta apenas mudar o pensamento para conquistar o extraordinário em sua vida? Bom, pessoal, a resposta, no meu ponto de vista, é claro que não. Não basta que a gente mude apenas os nossos pensamentos para que a gente possa conquistar o extraordinário na nossa vida. Por quê? Porque além dos recursos internos, que são sim os recursos mais importantes que a gente precisa ter, a gente também precisa de recursos externos para que a gente possa dar uma guinada na nossa vida, para que a gente possa concretizar os nossos objetivos. E aí, o que eu queria conversar com vocês hoje é um tema muito importante. Como que o direito e como a economia são instrumentos imprescindíveis, fundamentais, para que a gente realmente possa extrair o máximo potencial do ser humano. Seria muita irresponsabilidade minha, gente, chegar para vocês e dizer que a fórmula do sucesso para mim é a mesma fórmula do sucesso para vocês. Vocês imaginem uma pessoa em situação de extrema carência, de extrema necessidade, que não tem condições sequer de comer. Vocês acham que essa pessoa, se eu conversar com essa pessoa e falar, mude seu pensamento, você acha que isso é o suficiente? É claro que não. É claro que não. Por quê? Porque essas pessoas precisam daquilo que a gente chama no direito de um mínimo existencial. Essas pessoas precisam de um apoio, de um apoio estatal, né? Não só do Estado, apoio de outros, né? Para que elas possam desenvolver a plenitude de sua personalidade humana. Não é possível a gente simplesmente ignorar ou continuar ignorando a existência dessas pessoas que tanto precisam ser vistas, tanto precisam ter a sua voz manifestada no seio social. Então, quando a gente fala aqui de cocriação de algum objetivo, a gente tem que compreender, a gente já conversou isso no vídeo anterior, né, que a cocriação decorre da nossa vida em sociedade. Então, para a gente cocriar algo, a gente está criando valor, agregando valor na nossa vida junto com outras pessoas. E a gente permite que o universo cocrie a nossa história junto conosco. Então, nós não vivemos sozinhos, nós não vivemos isolados. Então, não é possível a gente acreditar que essas pessoas, elas também conseguem, com a mesma facilidade que a gente conseguiria, atingir os objetivos dela. Elas podem conseguir? Claro, mas é imprescindível que elas tenham ajuda estatal e ajuda, inclusive, nossa, enquanto seres humanos que integram uma dada sociedade. Bom, então, eu gostaria, para a gente conversar sobre esse tema, aqui é importante a gente compreender como que funciona a lógica constitucional. Bom, a lógica constitucional, ela vai nos dizer que o ser humano, ele é o epicentro do ordenamento jurídico. Por quê, pessoal? Porque o fundamento da República Federativa do Brasil, aquilo que dá fundamento, a base da existência do nosso país, é o princípio que a gente chama, de dignidade da pessoa humana. Esse princípio da dignidade da pessoa humana, na visão kantiana, vai nos dizer
que o homem, ele é um fim em si mesmo. Ou seja, o homem, ele não é um meio para que o Estado ou qualquer outra pessoa, qualquer grupo econômico possa atingir uma finalidade. O homem é um fim em si mesmo. Ou seja, o ser humano, ele está no centro do ordenamento jurídico e a dignidade da vida do ser humano deve ser preservada. Por isso, todos nós aqui possuímos direitos humanos fundamentais, né? Que são direitos que a gente fala que são de primeira, segunda, terceira, quarta geração, cuja promoção, a proteção, e não só a proteção, a promoção são fundamentais para que a gente possa exercer a nossa autodeterminação enquanto ser humano, para que a gente possa exercer plenamente a nossa capacidade humana. Então, pessoal, seria muito raso eu falar com vocês sobre mindset, sobre um pensamento positivo, sobre cocriação e exigir e achar que uma pessoa numa situação extrema, de extrema carência, de extrema necessidade, conseguiria ter o mesmo recurso interno que nós aqui, nos nossos ambientes confortáveis, temos pessoas que muitas vezes não têm o básico para se vestir, não tem como se proteger desse frio absurdo que está fazendo aqui, por exemplo, em Curitiba. Pessoas que precisam, sim, da proteção estatal e da proteção de nós, enquanto sociedade, enquanto seres humanos. Esses direitos fundamentais que nós possuímos, né? Esses direitos fundamentais, eles formam uma cláusula. Essa cláusula tem fundamento na dignidade da pessoa humana. É uma cláusula geral de tutela da personalidade humana. O que é a personalidade humana? Personalidade humana, vamos dizer, é um conjunto de direitos que nós, seres humanos, temos de poder exercer livremente tudo aquilo que a gente pretende exercer na nossa vida, sem nenhuma interferência estatal indevida. Então, a personalidade humana, ela está ligada a um direito existencial. Ela não está ligada à matéria, ela não está ligada ao ter, ela está ligada ao ser. Então, para que essas pessoas elas possam exercer o direito fundamental delas de autodeterminação, elas precisam de um básico estatal, para que elas possam ter o direito a sonhar, para que elas possam ter o direito respeitado, né? Elas têm o direito a sonhar e elas têm o direito a ter esperança. Elas têm o direito à felicidade, mas para que elas possam exercer esse direito, é imprescindível que a cláusula geral de tutela da personalidade humana seja promovida pelo Estado, no sentido de garantir um mínimo existencial para que essas pessoas possam exercer livremente o seu direito de liberdade, o seu direito à própria vida. Essas pessoas muitas vezes não têm sequer o direito à vida respeitado. Por quê? Porque não é uma vida com dignidade, né? Então, a vida é tratada de qualquer forma, né? Quantas e quantas vezes nós não vemos essas pessoas, nós não enxergamos essas pessoas, nós não ouvimos essas pessoas. E talvez o que elas mais precisem seja justamente isso, seja que a gente as enxergue, que a gente as ouça. Elas precisam do direito de ser ouvidas, elas precisam do direito de ser enxergadas, elas precisam que o Estado realmente promova o direito à felicidade. E aí, vocês podem estar falando, mas Heloísa, você está viajando, direito à felicidade. A felicidade não é um bem jurídico protegido. Você está viajando. E daí, pessoal, eu vou dizer para vocês que vocês estão enganados. Vocês estão enganados. Na realidade, inclusive, o Supremo Tribunal Federal já entendeu que sim, um julgamento de união afetiva, o direito à felicidade é sim um bem jurídico protegido pelo ordenamento constitucional. Deve ser um direito protegido pelo ordenamento jurídico brasileiro. Por quê? Inclusive, alguns doutrinadores, eles conseguem extrair esse direito à felicidade como um princípio advindo da nossa Constituição. E a nossa Constituição é a norma máxima, né, do nosso ordenamento jurídico. Então, aqui, alguns doutrinadores acreditam que a felicidade, o direito à felicidade, ele decorre do bem-estar. Então, quando a Constituição, por exemplo, no artigo 182, ela vai dizer que as políticas públicas municipais devem ser voltadas para o pleno desenvolvimento da função social da cidade e para o bem-estar de seus habitantes, esse artigo ele está expressamente determinando que o direito à felicidade deve ser protegido. Vocês imaginam, uma política pública municipal deve ser voltada ao bem-estar do cidadão. Quando você se sente bem, quando você se sente
plenamente protegido, quando você sente que seus direitos estão sendo respeitados, quando você tem direito à alimentação, todo dia consegue se alimentar, todo dia consegue fazer um esporte, todo dia consegue pensar, sonhar, todo dia você consegue cuidar das suas crenças, você não sente um bem-estar? Isso é bem-estar. Então, o bem-estar está previsto na Constituição como um direito de todos os habitantes deste país. Todos os municípios devem promover políticas públicas municipais voltadas à promoção do bem-estar de seus cidadãos. Então, gente, não tem como a gente falar de mindset, não tem como a gente falar de pensamentos, crenças, de cocriação, não tem como a gente falar de tudo isso excluindo uma parcela significativa da sociedade. E essas pessoas precisam ser incluídas através do direito de serem felizes, do direito de terem a cláusula geral da personalidade humana protegida, do direito de serem tratadas como um fim em si mesmo e não como um meio para o Estado promover algum tipo de finalidade. E aí, a gente consegue perceber como o direito ele é importante e ele permeia absolutamente tudo na sociedade. O direito, ele está em tudo. Muitas vezes, evidentemente, as relações sociais, elas são muito rápidas, elas simplesmente acontecem, o direito chega depois. Mas o direito, ele precisa estar ali para que possa proteger essas pessoas, garantindo os direitos sociais, né? E aí, falando um pouco de direitos sociais, eu vou falar um pouco, então, da importância da ordem econômica, né, para que a gente possa abarcar essas pessoas, trazer essas pessoas que hoje estão completamente marginalizadas e compreender definitivamente que essas pessoas merecem igual respeito e consideração. Nós não temos como ser felizes sozinhos. É impossível a gente ter uma plena felicidade se a gente olha para o lado e a gente vê uma miséria tão grande. A gente olha para o lado e a gente vê tanto ódio. A gente olha para o lado e a gente vê pessoas cada vez mais excluídas, cada vez mais à margem da sociedade. Como que a ordem econômica ela pode nos auxiliar nisso? Gente, em tudo, em tudo. Vou pegar aqui o meu chazinho. Bom, o Brasil, a Constituição brasileira, ela é muito clara ao estabelecer que o nosso país adotou o regime econômico capitalista, mas um capitalismo do bem-estar social, um estado do bem-estar social. Você perceba, ao mesmo tempo que a Constituição diz que as políticas públicas municipais devem ser voltadas ao bem-estar dos seus habitantes, a Constituição também tem diversas normas que garantem que a ordem econômica brasileira ela deve estar funcionalizada ao ser humano. A ordem econômica brasileira, o fim da ordem econômica brasileira não é o lucro. A finalidade última da ordem econômica brasileira é a redução das desigualdades regionais e a redução das desigualdades sociais, é a valorização do trabalho. O lucro, a livre concorrência são importantes para quê? Para promover, para que o homem possa ter respeitado a dignidade da sua vida. Né? Então, é um capitalismo funcionalizado à proteção e à promoção da dignidade do ser humano. Né? Então, a ordem econômica brasileira, a Constituição determina que ela deve ter esse viés de proteção do ser humano, de valorização do trabalho, de redução das desigualdades. Né? Então, o que acontece, gente? A grande questão, e aí a gente vai ver a importância da economia, é que, infelizmente, muitos governantes não têm qualquer compromisso em respeitar a Constituição brasileira. A nossa Constituição, em termos de direitos humanos, em termos de direitos fundamentais, é uma das melhores constituições do mundo. O que acontece é que os nossos governantes, eles se afastam a todo momento das determinações constitucionais e conduzem a nossa ordem econômica como tendo o ser humano no centro dessa ordem econômica. Ao contrário, o ser humano também fica à margem. Então, quando, por exemplo, um certo governante, ele tenta implementar políticas públicas neoliberais, ou seja, políticas públicas que reduzem significativamente a proteção dos direitos fundamentais do ser humano, o que acontece? Esse governante, ele está se afastando substancialmente
do núcleo básico de proteção que a Constituição determina que todo ser humano deve possuir. Né? Então, quando a gente fala no neoliberalismo, a gente está falando o quê? De um Estado mínimo, um Estado que não é um Estado provedor, é um Estado que quer apenas garantir o básico para o cidadão. Então, por exemplo, é um Estado que quer garantir apenas segurança, respeito à liberdade, respeito à vida. É algo assim extremamente formal. Não há uma igualdade material entre as pessoas. Quando a gente está falando de um Estado de bem-estar social, a gente está falando de um Estado cuja economia e cujas políticas públicas são voltadas a garantir a igualdade material, substancial entre as pessoas. Não é possível a gente achar que eu e Heloísa, que tem uma condição de vida razoável, tenham as mesmas condições, as mesmas chances que uma pessoa que está morando na rua, uma pessoa que não tem sequer um casaco para se proteger do frio. Gente, além da extrema falta de sensibilidade, isso ocasiona reflexos nefastos na nossa sociedade. Por quê? Porque tratar essas pessoas à margem da Constituição, à margem do núcleo de proteção que a Constituição determina, significa impedir que essas pessoas tenham uma vida digna. Significa dificultar ainda mais que nós, enquanto seres humanos, enquanto pessoas integrantes de um universo único, que a gente possa criar juntos, que a gente possa compartilhar juntos as nossas experiências, que a gente possa criar valor juntos na vida um do outro, né? Então, a ordem econômica brasileira, e que é importante ficar claro, ela determina que o Estado deve promover políticas públicas sociais. Por exemplo, o direito à educação não pode ser uma falácia. A educação, ela deve realmente ser uma educação voltada à criação de um ambiente de felicidade para a criança. Não adianta a gente achar que o Estado está cumprindo o direito à educação simplesmente fornecendo escola para as crianças. Qual é o nível de educação dessas crianças? Qual é o nível de felicidade dessas crianças? Qual é o nível de desenvolvimento pessoal que essas crianças possuem nas escolas públicas brasileiras? É isso que a gente tem que ver. Da mesma forma, quando a gente fala em direito social, a gente está falando em direito de autodeterminação. Como que eu vou autodeterminar a minha vida, exercer plenamente o meu direito de personalidade, se eu não tenho uma educação mínima, se eu não tenho instrução necessária para votar um bom governante, se eu não tenho o básico, se eu não tenho o básico de informação, de esclarecimento, para que eu possa realmente fazer uma escolha adequada. Então, os direitos sociais, eles precisam ser levados a sério. Então, existe até um livro famoso, né, Taking Rights Seriously, em que é exatamente isso que é abordado. Os direitos, eles precisam ser levados a sério, né? E isso, no Brasil, é algo assim que, infelizmente, a gente vê que o nosso país tem se afastado muito de políticas públicas, tem implementado muitas políticas públicas neoliberais que criam cada vez mais um abismo social gigantesco entre os mais diversos estratos sociais. E o direito e a economia, eles são imprescindíveis para trazer o quê? Essa unidade, essa coesão social. Porque a coesão social, é claro que todos nós temos a nossa personalidade, todos nós temos os nossos pensamentos, mas uma harmonia social é fundamental para o nosso projeto de sociedade. Enquanto a gente não tiver uma harmonia, enquanto a Constituição não for respeitada, os direitos básicos não forem respeitados, enquanto continuarmos ignorando pessoas que a todo dia bradam por serem vistas, por serem ouvidas, infelizmente, a gente não vai conseguir co-criar a realidade que a gente tanto merece. A nossa felicidade, ela não vai conseguir ser plena. Por quê? Porque muitas e muitas pessoas que compartilham de mesmos karmas que a gente, que compartilham das mesmas necessidades que a gente, do mesmo ambiente que a gente, essas pessoas também precisam do nosso sincero olhar e da proteção estatal. Então, eu gostaria de encerrar esse vídeo chamando para essa consciência, para essa responsabilidade social que nós temos e clamando para que a gente possa efetivamente escolher bons governantes que possam respeitar os ditames constitucionais e olhar com igualdade de condições, tanto para nós quanto para todas as pessoas que estão ao nosso redor, tá bom? Então, vejo vocês no próximo vídeo.